Estou aqui acertando o celular para poder iniciar a nossa transmissão via Facebook. Estou tentando aqui, mas ele está caindo, não sei por que está caindo. Mas acho que agora a gente vai conseguir. Pronto. Ih, está dizendo que não foi possível conectar. Então vamos tentar de novo? Vamos tentar novamente. Olha, não estou conseguindo conectar. Não sei porquê, viu, gente? Tem dia que a gente não consegue, né? Vamos tentando aqui, né? Mas nós vamos orar, né? Infelizmente, não estamos conseguindo conectar ao vivo o vídeo. Se não der, depois eu coloco aquilo que vai estar no YouTube, eu coloco também no Facebook. Eu acho que não vai dar, viu, gente? Não vou perder tempo aqui não, né? Não sei porquê, tem dia que acontece essas coisas aqui. Fazer o quê? Querido Deus, amado, santo e poderoso Pai, nós te engrandecemos, te adoramos, te glorificamos. Bendizemos o Senhor na tua beleza, na sua santidade, nas maravilhas que o Senhor tem para cada um de nós. Sabemos que o Senhor é bom e a tua bondade dura para sempre. Nesta tarde, Senhor, quando estamos encerrando o mês de fevereiro, o segundo mês do ano, nós te bendizemos por esse mês que está acabando. Não foi um mês fácil, né? Não está sendo fácil, mas nós glorificamos o Senhor, adoramos o Senhor e pedimos que o Senhor esteja conosco todos os dias das nossas vidas, né? E aqueles dias em que parece que são mais difíceis, que o Senhor esteja nos ajudando. Nos ajude, Deus e Pai Todo-Poderoso. Perdoa as nossas fraquezas e fala conosco, Senhor, nesta tarde, quando vamos levar aos irmãos e irmãs esclarecimentos da Bíblia Sagrada. Esta é, Senhor, a minha oração, com ações de graças, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados e irmãs queridas, eu estou aqui tentando colocar ao vivo aqui pelo Facebook. Vou tentar mais uma vez. Se não der, eu vou parar de tentar, né? Então enquanto você está, eu já vou dizendo para você, abra aí a sua Bíblia em Tiago, capítulo 5. Então é Tiago 5. Estou falando e estou escrevendo, tá? Versículos 14 e 15. Se tiver a Bíblia aí, como é que é o título? É Esclarecimentos. Esclarecimentos sobre cura. É isso que nós vamos falar hoje. Tá? É bom você saber, para você ajudar outras pessoas, né? Quantas pessoas têm dificuldades, problemas com esta questão. Eu não quero ficar com a mão aqui, porque eu estou gravando
para o YouTube, se não ficar com a mão na frente, aí é feio, mas o que eu vou fazer? O negócio aqui não funciona. Olha lá, não está funcionando, gente. O YouTube, infelizmente, o Facebook não estou conseguindo, então eu vou deixar para lá. Depois eu publico no Facebook este vídeo que está sendo gravado para o YouTube, e a gravação para o YouTube está saindo tranquilamente. Irmãos, vamos ler aqui o que está na Bíblia, em Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Se você puder ler comigo, é sempre por demais interessante. Se você não puder ler, o que eu vou fazer, né? Você ouve. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Olha o que está escrito aqui, Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, pessoal que nos acompanha aí às tardes, né? Às tardes a nossa audiência não é muito grande. Ela é muito mais qualificada porque à tarde nós não estamos no rádio, à tarde nós só estamos pela internet, e às vezes, quando a gente depende de internet, é isso, eu não estou conseguindo transmitir pelo Facebook. Mas você pode me ouvir pelo site ministériograçaepaz.com.br ou pelo aplicativo, você que tem celular ou tablet. Então, esta passagem bíblica, se esse fosse, que não é, o único versículo da Bíblia que fala sobre cura, né, a gente poderia supor, se este fosse o único versículo, a única passagem da Bíblia que falasse sobre cura, a gente poderia dizer, olha, então, nós temos aqui a garantia de que todos serão curados de todas as enfermidades, desde que cumpra os requisitos estipulados aqui, né? Oração, colocar o óleo, e aí Deus vai levantar esta pessoa e vai perdoar os pecados. Só que esta não é a única passagem da Bíblia que fala de cura. A gente não pode simplesmente pegar as outras passagens todas e jogar fora. Só usar essa, como uma grande maioria faz, né? Olha, porque está escrito, aqui hoje nós vamos ter um culto de cura, e vamos pregar sobre Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15, todo mundo será curado. Não é assim. Não é assim. Porque Deus, meus irmãos, minhas irmãs, nem sempre é a vontade de Deus curar. Nem sempre é. E a Bíblia mesmo mostra situações em que pessoas não foram curadas, pessoas extremamente próximas dos apóstolos. Se você quiser dar uma olhada, você lê lá, por exemplo,
2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20, vai falar de um sujeito chamado Trófimo. Ele ficou doente numa cidade chamada Mileto. Paulo não o curou, o próprio Paulo não foi curado, né? Eu sei que quando eles vão pregar sobre cura para atrair pessoas, eles pregam o evangelho de que tudo vai dar certo, de que tudo é do jeito que a gente quer. O próprio Paulo não foi curado. Paulo não se curou. Timóteo também não foi curado. Paulo até indica que Timóteo tome lá um pouco de vinho para os problemas que ele tinha no estômago. Então, fundamentado nestas outras passagens, né? E fundamentado que Paulo caminhou boa parte, a maior parte do seu ministério, junto com Lucas, que era um médico, exatamente porque Paulo era doente. Então, baseado nisso tudo, a gente entende que Deus aqui, nesta passagem de Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15, a gente entende que Deus aqui não está falando de qualquer tipo de doença, mas está falando de um tipo específico de enfermidade. Um determinado tipo de enfermidade. Este determinado tipo de enfermidade, este tipo era resultante de circunstâncias específicas. Então a chave para a gente entender Lucas, capítulo 5, versículos 14 e 15, quando a gente lê aqui, o entendimento deve começar pelo versículo 14, na última parte deste versículo 14, aonde está escrito: e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Por quê? Porque o que Lucas está falando aqui é a cura associada ao perdão dos pecados. A cura associada ao perdão de pecados. Não são doenças em geral, são doenças oriundas do pecado cometido. Nós temos aqui um homem que cometeu algum pecado. Aqui não diz que pecado que é. Mas a gente entende que este pecado causou algum tipo de problema para a igreja local. E depois deste pecado, destes problemas todos que foram causados para a igreja local, este homem, ele é acometido de uma enfermidade. Ele fica doente. E percebe-se que esta doença, esta enfermidade, é como se fosse a consequência do pecado que ele cometeu. Então Tiago está dizendo aqui que Deus está disciplinando esta pessoa para poder restaurar esta pessoa na comunhão da igreja. Então, não adianta eu falar para você: olha, chame os presbíteros para orar, unja com óleo, como a maioria faz. Não, é específico, é um caso específico aqui.
é de um homem que cometeu um pecado, e esse pecado afetou a comunidade, a igreja, e logo depois ele ficou doente. E era Deus tratando deste homem para que ele pudesse voltar para a igreja. Ele se arrepende do pecado e confessa este pecado a Deus. Não confessa ao padre, nem ao pastor. Tem gente que ainda fica com esse catolicismo. Não, pastor, que eu tenho que falar o meu. Mas para mim não, eu não perdoo o pecado. Quem perdoa os pecados é Deus. Assim como quem abençoa é Deus, não sou eu que abençoo. Ah, mas Deus não pode te usar, porque lá na Bíblia diz que Gideão foi usado. Deus pode me usar, mas eu tenho consciência de que quem abençoa é Deus. Eu tenho consciência de que quem perdoa é Deus, não é o padre, não é o papa, é Deus que perdoa. E como este pecado deste, eu estou explicando esta passagem para você, como o pecado deste homem envolveu a comunidade, a igreja local, envolveu outras pessoas, Deus então está usando Tiago para dizer, olha, chame os presbíteros, quer dizer, chame a liderança da igreja, que vão ouvir a confissão que a pessoa vai fazer para Deus, não para os presbíteros da igreja. A confissão é para Deus, mas como envolveu pessoas lá, como abalou as estruturas da comunidade, esses pastores, líderes, estarão lá para ouvir este homem confessando o seu pecado a Deus. Depois que esse homem confessar este pecado para Deus, com a audiência dos líderes desta igreja, estes líderes vão fazer uma oração para este homem. Vão pegar o óleo e vão colocar sobre este óleo, porque o óleo, nesta época, assim como o vinho, era usado com fins medicinais, né? Falei que Paulo diz para Timóteo tomar um pouco de vinho para o seu problema de estômago. O óleo também. Ah, mas o óleo não cura? Não. Leia na sequência. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Não é o azeite que vai curar o sujeito. É o reconhecimento do pecado, o pedido de perdão, aquela oração que vão colocar aquela pessoa nas mãos de Deus, e através dessas atitudes dele, de pedir perdão, de se reconhecer, de abandonar o pecado, o Senhor vai salvá-lo e vai levantá-lo. Então, trata-se aqui, Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15, trata-se de casos de enfermidades associadas a pecados confessados e abandonados, da maneira que está descrito aqui na mensagem. Tem nada a ver com noite de cura, usando Tiago 5, 14 e 15. Quem vai realizar a cura, como quem realiza sempre a cura, é Deus. A bênção vem sempre de Deus. Né? Deus pode ou não usar uma pessoa, um homem. Não necessariamente, mas a bênção vem sempre de Deus. Somente Deus pode verdadeiramente abençoar. No
caso da cura, até uma bênção. Quem é que cura? Deus. Ah, mas ele passou pelo médico. Sim, mas houve a graça de Deus. E alguém, ouvindo tudo isso que eu estou falando, pode estar dizendo assim: como é que a gente sabe que o homem cometeu pecados e se arrependeu e confessou? Porque no final do versículo 15 diz isso: seus pecados foram perdoados. Seriam perdoados. Entendeu? E os pecados só são perdoados, meu irmão, minha irmã, segundo a Bíblia ensina, mediante a confissão. É só você ler lá, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Nós temos que confessar os nossos pecados para que eles sejam perdoados. O texto, na verdade, isto é entendimento bíblico. Isto é estudar a Bíblia. Por causa disso que eu gosto de trazer essas matérias, a discussão na parte da tarde, porque só está aqui comigo as pessoas verdadeiramente interessadas na palavra de Deus, como não é de manhã. Tem também muita gente no rádio, claro, interessado na palavra de Deus. Mas o rádio tem uma audiência altamente rotativa, né? Então, algumas matérias eu gosto de expor à tarde. Então, alguém deve estar dizendo assim: o texto não diz que ele cometeu pecado, mas diz: se houver cometido pecado. Então nós vamos entender, vamos buscar o entendimento bíblico, texto no contexto. É verdade. Mas todo o contexto é relacionado à confissão de pecados e à restauração daquele que errou. Não é? A Bíblia não diz, mas o contexto todo fala de uma pessoa que pecou, que reconheceu que pecou. Observe, por exemplo, meu irmão, minha irmã, os versículos 17 e 18. Olha só o que está escrito: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para sedes perdoados. É que existem pecados que a gente comete contra uma outra pessoa, né? E aí nós temos que ir lá pedir perdão para esta pessoa. Claro que o perdão para Deus. Mas se nós magoamos, entristecemos aquelas pessoas, é disso que está falando. Ó. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muitas vezes a gente comete pecados contra pessoas. E nesse caso nós temos que ir lá, falar: olha, eu pequei e quero que você me perdoe. Aí a pessoa diz: claro que te perdoo. Eu já pedi perdão para Deus, agora quero que você me perdoe também. Se a pessoa lhe perdoar, você ora pela pessoa e a pessoa ora por você, mas o perdão veio da parte de Deus, entendeu? Eu acho que eu citei errado um versículo aqui. 17, 18, né? Na verdade, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai pelos outros para serem curados, é o versículo 16. O versículo 17 e 18 vai falar assim, que Elias era homem igual a nós, sujeito aos mesmos sentimentos,
e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os frutos. Não está dizendo que hoje você vai orar, não vai chover, ou você vai orar e vai chover. Está dizendo que aquilo foi, Elias foi levado a orar porque era vontade de Deus que ele orasse, que o povo ficasse sabendo da oração dele, porque aquela seca, na verdade, foi um julgamento de Deus sobre Israel por causa do pecado. Julgamento que foi removido, né? Depois que os israelitas voltaram para o Senhor e reconheceram o Senhor como Deus verdadeiro. Você vai ler sobre isso também em 1 dos Reis, capítulo 18, versículo 39. Neste contexto de Tiago, a cura é prometida por Deus para indivíduos, para pessoas que a enfermidade que eles carregam é resultado de um pecado e que esta pessoa confessou os pecados para Deus e também para os líderes da igreja, porque houve consequências dentro da igreja. Então, este ungir com óleo, eu quero deixar isso bem claro. O óleo, o azeite, ele tinha uma simbologia de cura no Velho Testamento. Você vai encontrar muito isso no Velho Testamento. E esta simbologia pode ser do uso de recursos médicos, o uso da medicina nesse caso aqui. Pode ser por causa da simbologia do óleo, já que o óleo era usado para fins medicinais lá no Velho Testamento. Você vai ler sobre isso, meu irmão, minha irmã, em Lucas capítulo 10, versículo 34, você vai encontrar isso que eu acabei de falar, que o óleo, o azeite, era usado para fins medicinais. Então, esta simbologia do óleo pode ser usada também, que este homem passou por um médico. E Deus está autorizando isso, por causa disso que diz, ungindo-o em nome do Senhor. Quer dizer, é uma autorização de Deus para que este óleo pudesse ser usado com fins medicinais, ou que ele consultasse a medicina para ser curado. Em algumas ocasiões você vai encontrar, meu irmão, minha irmã, os apóstolos usando óleo para realizar curas miraculosas. Não é que o óleo cura, o óleo não cura nada, é que é uma autorização de Deus para aquela época, para o uso do azeite. Você vai achar em Mateus capítulo 6, versículo 13. É por causa disso que eu estou dizendo que certas coisas é difícil levar no rádio. O poder curativo não estava no azeite, no óleo. Nunca esteve no óleo, no azeite. Na verdade, o óleo nada mais é do que o símbolo. O óleo simbolizava depois o Espírito Santo e o ministério de cura. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Quem estava curando era o próprio Deus. Mas era uma simbologia. E usar isso hoje
é completamente fora de propósito. Hoje Deus não autoriza ninguém a besuntar ninguém com óleo. Entendeu? Hoje, na era da igreja, neste tempo da igreja, já não tem mais esse cerimonial do óleo. Né? Nós temos o Espírito Santo de Deus morando em cada um de nós. Os únicos símbolos que nós usamos, na época, agora na era da igreja, é o pão e o vinho. Foi isso que Jesus deixou como símbolo para nós, o pão e o vinho, na hora da Santa Ceia. O pão representando o corpo de Jesus e o vinho representando o sangue de Cristo. Aí também, claro, está certo, usamos também a água no batismo, né? Porque não tem como batizar alguém sem água. Algumas denominações cobrem a cabeça com um véu para simbolizar a submissão ao homem, né? Não vejo base bíblica para isso, mas algumas denominações fazem isso. E Deus, meu irmão, minha irmã, responde esta oração da fé e cura a pessoa que se arrependeu, que confessou. Ele não ia lá na igreja, já que o pecado dele afetou pessoas da igreja, afetou a comunidade, né? Não precisa expor a pessoa lá na frente, pedindo perdão para todo mundo, não. Ele pede perdão a Deus e os presbíteros, a liderança, estava ali ouvindo. Então, é como se ele estivesse pedindo perdão também para cada pessoa da igreja, através da liderança da igreja. E essa oração da fé confirma tudo aquilo que o Senhor falou de curá-lo. E aqui é interessante, porque a gente ouve outra coisa curiosa, né? Olha, fulano, se você não tem fé, a minha fé é suficiente. Isso não é verdade também. Porque aqui não está em questão o tamanho da fé dos presbíteros, ou mesmo do pecador enfermo. Aqui está em questão a palavra de Deus. A doença que a pessoa tem é em função do pecado, confessou, abandonou, Deus vai curá-lo. E os presbíteros, a liderança, ora, simplesmente, porque a promessa é de Deus, não é do homem. O problema é quando o homem promete aquilo que Deus não prometeu. Aí tem que dizer, olha, você não foi curado porque você não teve fé, você não foi curado porque sua fé é pequena, você não foi curado porque você não deu o dízimo. Não! Em casos específicos como esse de Tiago capítulo 5, versículos 14 e 15, é a palavra de Deus. Aí é a oração da fé realmente. Cumprido, obviamente, os requisitos descritos aqui na palavra do Senhor. Enfim, meu irmão, minha irmã, os versículos 14 e 15 de Tiago 5 aplicam-se a casos em que os indivíduos, em que as pessoas estão enfermas, e esta enfermidade é consequência direta do pecado. Então, ao perceber esse fato, olha, eu estou doente por causa do pecado. A pessoa se arrepende. O doente
deve chamar os presbíteros da igreja, a liderança da igreja local, e confessar os seus pecados. Você vê que aqui não é a pessoa não é levada lá na igreja, é a igreja, através da liderança, que vai na casa da pessoa. Você vê a diferença das coisas no entendimento bíblico para aquilo que acontece hoje. Hoje as pessoas são chamadas a irem nas igrejas. Aqui na Bíblia não. O doente manda chamar a liderança da igreja lá na sua casa. Ouvem a confissão a Deus e ao que ele causou à comunidade e ora sobre aquela pessoa. Quem sabe até para que essa pessoa recupere a fé, se fortaleça na fé, porque Deus já prometeu curá-lo. Esta é uma promessa de Deus, de cura, num caso específico, quando a pessoa sente, nota que está enferma por causa de determinados pecados que ela cometeu. Então, ela tem que se arrepender desses pecados. Pode orar, fazer campanha e no mundo. Se não houver o entendimento que ela está doente por causa desses pecados, não vai adiantar nada. Se você falar para a pessoa, olha, você precisa se arrepender, pedir perdão a Deus e pedir perdão para as pessoas que sofreram as consequências desse pecado. E a pessoa disser, não tem pecado, não sei o quê. Não vai adiantar nada. É um caso específico, Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. É específico. Não é porque está aqui falando que Elias orou e não choveu, depois orou e choveu, que as pessoas vão orar. Aqui também, a seca e a chuva também foi um caso, está sendo citado aqui porque também é um caso específico. Elias seguiu a vontade de Deus. Não orou porque ele quis para não chover. Deus mostrou para ele que essa era a vontade dele, que não chovesse por um determinado tempo, até o povo se arrepender. É a necessidade do arrependimento que está colocado aqui. Quando o povo se arrependeu e voltou para o Senhor, volta a chover. É o mesmo caso aqui. Quando a pessoa se arrepende, abandona, compreende, pede perdão, ele é curado. É um caso específico. Existem doenças que não são provenientes do pecado? Claro, o corpo humano fica doente mesmo. O nosso corpo é fraco. Nosso corpo vai se desgastando com o tempo. Os órgãos vão enfraquecendo, a pele, a musculatura, os ossos, a vista, a audição. Não tem que necessariamente ser por causa do pecado. Mas se foi constatado, muitas vezes a pessoa sabe, eu estou assim porque eu pequei. É simples, peça perdão, abandone o pecado, Deus te perdoa. Se este pecado causou situações incômodas para outras pessoas, né? Se são pessoas que estão debaixo de uma liderança, peça perdão à liderança, e a liderança vai levar isso para as pessoas. Não precisa se expor pessoa por pessoa. Agora, se é uma, duas pessoas, vai lá, peça perdão. As pessoas te perdoando, ore com elas e peça para que elas orem com você. E assim, se houver um arrependimento de sua parte, ou da parte da pessoa que pecou, há promessa de cura, sim, em casos específicos como este, de doenças em função de pecado, que é o que está aqui em Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Deus querido,
Pai Todo-Poderoso, nós glorificamos e exaltamos, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, porque o Senhor nos ajuda a entender coisas que às vezes, numa leitura simples, a gente não consegue entender. Graças, graças, graças nós te damos, ó Pai querido. Continua nos instruindo, continua instruindo a mim, aos meus irmãos e irmãs. Dê-nos um final de dia, um final de mês, debaixo da Tua graça, e que iniciemos, Senhor, o mês de março, sempre sendo sustentados, amparados e livrados de todo o mal e de toda forma do mal pelo nosso Senhor e Salvador. E é no nome dele, Jesus, o Cristo, que eu oro. Amém.